Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, agora 137 dias das nossas eleições presidenciais. E se a gente pudesse traduzir para um estrangeiro que não esteja acompanhando a realidade política do nosso país, o que é que está acontecendo, a gente poderia dizer com toda certeza que nós temos um presidente que está moribundo, mas ainda não morreu politicamente. Ou se algumas pessoas quiserem usar uma outra metáfora, que ele já está morto, mas ele ainda não desapareceu politicamente. Porque ele está sendo carregado, ele ainda está sendo sustentado por uma série de estruturas que estão se locupletando com a figura presidencial. O que está acontecendo hoje com o presidente da República é uma situação que cada dia vem uma nova humilhação. A cada dia aparece mais uma situação que desmoraliza a figura presidencial. Bem, o que é que está acontecendo? Vou trazer para vocês os últimos acontecimentos, outros que estão sendo ocultados pelos grandes veículos de comunicação, mas antes de mais nada, antes de a gente entrar nesses temas, convido você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, você será fundamental nesse ano nos debates que vai reunir cada vez mais pessoas como você, interessadas na política nacional. Se você gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe também, dê o seu joinha, mande para cá os seus comentários, que são sempre lidos, são sempre considerados, e participe sempre dos nossos chats aqui, que eu sempre abro entre 5 e 5 e meia da tarde aqui no nosso portal. Bom, vamos seguir em frente. Gente, ontem as redes bolsonaristas comemoraram muito, né, o fato do presidente estar fazendo mais uma bravata. É a única coisa que resta ao presidente, moribundo politicamente, a fazer daqui até o dia 2 de outubro. O problema é que o estoque de insanidades já está absolutamente esgotado. Está difícil inventar mais alguma coisa. Mas eles continuam insistindo. A figura presidencial até me lembra muito um filme, né, um filme de 1989, chamado Um Morto Muito Louco, né? Os dois personagens da extremidade aqui, eles pegam o cidadão do meio ali, que é o personagem que morreu, mas ele se presta ali a uma série de tramas e é uma comédia muito engraçada. Na nossa vida real não tem nada de engraçado a gente ter um presidente que está analogamente comparável a essa figura aqui do filme, dessa comédia. Hoje, o que mostra mais uma desmoralização do presidente da República, depois de ter tentado, através de uma ação proposta por um advogado do Paraná, ligado ao Ricardo Barros, deputado federal, envolvido numa série de escândalos super cabeludos, enfim. Ele promoveu uma ação, aliás, uma iniciativa, né, não posso nem dizer ação, uma petição lá, contra o ministro Alexandre de Moraes, obviamente numa manobra para agradar a torcida bolsonarista, os seus seguidores mais fundamentalistas, né, e também para tentar uma manobra absolutamente infantil e imprestável de tornar o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, suspeito e impedido de julgar futuras ações que envolvam a figura do atual presidente da República. A alegria não durou muito tempo, porque a petição foi distribuída no Supremo e caiu com o ministro Dias Toffoli, que deu uma sapatada tão grande, e nas entrelinhas, quem é do meio jurídico pode entender que essa decisão do Toffoli é uma decisão que chama o presidente da República e as pessoas que estão tentando fazer esse tipo de tumulto de palhaços, né? De pessoas que estão fora da realidade, que estão pensando que estão no centro de um picadeiro. Obviamente, eles, quando fecham as portas, eles devem ficar dando boas risadas, né? De como é que essa gente é tão ignorante, gente tão sem noção. E isso, infelizmente, não deu para comentar isso ontem, né? Senão eu teria dito que essa petição iria morrer também, ela não iria prosperar. E o Dias Toffoli ele deu uma decisão que ilustra muito o que nós estamos vivendo e já anuncia também para o Bolsonaro e ao bolsonarismo que esse tipo de estratégia não vai dar certo. Bom, disse ele, o ministro afirmou que as alegações apresentadas pelo presidente da República também não têm o condão de tornar Moraes suspeito, ou seja, não vai dar para criar um tumulto para depois dizer que o Alexandre de Moraes não tem capacidade para julgar, né? Ou seja, impedido de votar ou participar de julgamentos ligados a Bolsonaro. E que decisões e atos adotados no inquérito das fake news já teriam sido apreciados pelo plenário do Supremo. Disse ele ainda. De fato, o Estado democrático de direito impõe a todos deveres e obrigações, não se mostrando concetâneo com o referido enunciado a tentativa de inversão de papéis, transformando-se o juiz em réu pelo simples fato de ser juiz. Então, Bolsonaro, o que o Toffoli está dizendo aí que
o senhor fez um papel de palhaço. E na vida real, como é que nós andamos? Esse tipo de estratégia pode dar certo? Gente, olha, hoje eu fui ao supermercado e eu fiquei mais uma vez abismado como os preços estão subindo. Os preços estão atingindo a todos nós. Tem milhões de brasileiros que estão fazendo suas compras no dia de hoje. E essas pessoas, elas ficam alarmadas. As pessoas estão vendo que estão ficando cada vez com menos recursos para poder comprar alguma coisa para suas casas. E nós temos a todos os dias notícias como essa aqui. Defasagem da gasolina chega a 20% e deve ser novo ponto de tensão entre governo e Petrobras. Ou seja, a Petrobras vai aumentar novamente o preço da gasolina e vai aumentar novamente o preço do diesel. Isso vai aumentar ainda mais os preços de todos os produtos aqui no nosso país, vai empobrecer mais ainda o povo brasileiro, vai dificultar a economia. E onde é que está o Bolsonaro e o Paulo Guedes? No Jornal Nacional, por exemplo, no Jornal da Band, no Jornal da Record, em todas as emissoras. Eles não aparecem. Os problemas aqui no nosso país são problemas invisíveis, que não têm responsáveis. Tudo é culpa de situação ou de situações que estão acontecendo fora do Brasil. Evidentemente, eles não querem colocar nenhum problema nas costas de Bolsonaro e Paulo Guedes, porque eles querem viabilizar a chegada de Bolsonaro até o segundo turno, porque eles estão lucrando muito com o desgoverno brasileiro. Que isso é ruim para o povo. Infelizmente, a grande parcela do eleitorado de Bolsonaro não percebe que ele está a serviço de uma classe social que é antagônica à maior parte do povo brasileiro. Que Bolsonaro defende os super ricos, os super bilionários, que ele fechou os olhos para todo tipo de patifaria que está sendo feita contra o povo brasileiro, ou está se completando desse tipo de situação que está acontecendo, porque ele quer, no fundo, proteção do máximo de bandidos que ele puder, porque a gente não pode chamar de outro nome, né, para que ele consiga jogar cada vez mais para frente o seu destino rumo à prisão, né? É o que está acontecendo. Então, enquanto essas situações vão acontecendo no cotidiano, sem abordagem dos meios de comunicação, como eu tenho dito a vocês, eles vão a cada dia falar de violência urbana, violência doméstica, vão falar do clima, vão falar muito do frio, que o frio está causando uma série de situações, vão explicar como é que o mundo está ficando frio, como é que está tendo mudanças climáticas, você vai ficar alarmado e nada de Paulo Guedes, nada de Bolsonaro, nada da desmoralização que o Bolsonaro sofre todo dia, trazendo pessoas para comentar isso que eu estou falando com vocês aqui. Enquanto isso, o Tribunal de Contas da União, eu ainda não sei o resultado, está rolando ainda, né? As matérias vão mostrando para a gente. O jornal aqui vai fazendo sua militância a favor dos grandes grupos privados. Diz a matéria aqui, TCU deve aprovar privatização. Deputados recorrem ao STF para suspender sessão da corte. Então, eu não sei como é que está essa situação. Mas o ativismo que a gente vê nos grandes veículos é esse aqui, ó. Eletrobras, TCU retoma nessa quarta julgamento que pode viabilizar privatização nesse ano. Entenda. Gente, é uma questão estratégica para o futuro do Brasil. Isso não está sendo discutido em lugar nenhum. E que aumenta a nossa conta de luz, né? Porque no final da história, as privatizações, elas causam isso aqui, ó. O jornal Valor Econômico, jornal especializado em economia, está dizendo o que para a gente? Privatização não garante preços baixos na Petrobras. E não garante em lugar nenhum, pelo contrário. A SEDAI, a Companhia de Água aqui do Rio de Janeiro, água e esgoto, né, foi privatizada, a conta subiu. Qual o benefício para o cidadão? Enfim, mas esses grupos estão sempre a favor dos seus iguais, né? E essa matéria aqui do Brasil de Fato, que é um site que reúne um consórcio de jornalistas independentes no Brasil inteiro, fez a seguinte notícia no site que está no ar. Homens mais ricos do país agem para privatizar Eletrobras e lucrar com isso. Eu vou colocar esse link na descrição para vocês. A matéria é muito minuciosa e detalha para a gente quem são as figuras que estão se dando bem no meio dessa história. Eu tinha aqui separado, tinha feito uma série de anotações, mas acabou sumindo aqui no meio dos meus negócios aqui. Mas dá para a gente pegar aqui a matéria mostrando o seguinte. O João Paulo Lemann, que é dono da Ambev, ele tem uma fortuna de 75 bilhões de reais e ele detém 10% já do capital da Eletrobras. É muita coisa, né? E seus sócios, que da 3G, também tem uma série de ações na Petrobras. Aí tem aqui o nome da rapaziada.
nome dos senhores Marcel Herman Telles, tem uma fortuna de 47 bilhões, que é o terceiro homem mais rico do Brasil. Carlos Alberto Sicupira tem 40 bilhões, o quinto homem mais rico do Brasil. Alexandre Bering, com 5 bilhões e 100 milhões de reais, o nono mais rico do Brasil. E depois tem o senhor José João Abdala Filho, o Juca Abdala. É um dos maiores acionistas da Eletrobras. É o 18º homem mais rico do Brasil. Ele tem mais de 5% de todas as ações ordinárias da estatal e quer ampliar isso aí. Comprou um monte de energia, virou sócio majoritário de uma série de empresas de energia, porque é o que dá dinheiro no mundo. Energia, água, saneamento, é onde o cidadão, se não pagar, eles cortam. Então, o retorno é garantido e com os preços da energia no Brasil sendo super altos, a nossa energia é a segunda mais cara do mundo, perdemos apenas para a Colômbia. Então, essa gente ganha muito dinheiro sem fazer absolutamente nada. É o grande jogo do ultracapitalismo ou capitalismo selvagem. E ele tem 1% das ações ordinárias da Petrobras. E ele se indicou, o senhor Abdala, como membro do Conselho de Administração e foi um dos lobistas que atuou para que a Petrobras não segurasse os preços, que os preços fossem aumentados mesmo do combustível para que os acionistas ganhassem muito dinheiro. Gente, ninguém é contra acionista. O problema é que a empresa pública, hoje ela está privilegiando basicamente os acionistas, jogando o povo brasileiro, a economia do Brasil, na lata do lixo. O modelo precisa ser discutido, mas esse modelo é defendido pelos grupos que escondem todas as falcatruas que estão acontecendo no governo Bolsonaro, que protegem as falcatruas do Centrão, que protegem o desgoverno que está acontecendo, porque a cada dia que passa que ele distrai a sociedade, essas situações estão correndo sem nenhum tipo de debate. O próximo presidente da República vai ter que colocar essa situação toda a limpo, vai ter que colocar esses temas todos para serem rediscutidos, esse assalto que está se dando em plena luz do dia. E a gente vai vendo que o Bolsonaro não manda nada em matérias editoriais assim que são muito subliminares, né? Esse editorial hoje, essa coluna aqui, que está no Estadão, da Vera Rosa, tem um momento aqui que ela fala uma coisa muito interessante aqui. Diz ela, no mundo real, porém, os problemas do Brasil são bem mais pragmáticos. Corrosão dos salários, miséria, desemprego e inflação pressionada pelo aumento dos combustíveis. Pois bem, nada disso você vai ver nos grandes veículos serem responsabilizáveis ou de responsabilidade do Bolsonaro e de Paulo Guedes. Sempre deixando o cidadão, o eleitor, telespectador, com a sensação que ele não pode fazer absolutamente nada. Que o que nós temos no Brasil é uma situação fatalista e por aí vai. Bom, abre aspas. Eu não manjo nada de economia, assim como Guedes não manja nada de política, admitiu Bolsonaro em almoço com empresários na segunda-feira, numa referência ao posto Ipiranga. Gente, ele está repetindo isso como se fosse uma coisa positiva. Pode ser até para o pessoal que grita mito para cima e para baixo e que está se ferrando no supermercado também. Mas isso já foi dito pelo Bolsonaro alguns meses atrás, que a gente pode ver, inclusive nessa matéria do UOL. Bolsonaro diz que não entende de economia nem Guedes de política. Casal perfeito. Ele acha isso uma coisa razoável, ele assumir enquanto presidente da República que não manja nada daquilo que afeta a nossa realidade, ao mesmo tempo que o cara que ele colocou para cuidar da nossa vida não manje absolutamente nada de política. Uma coisa ruim com a coisa muito mais ruim ainda, juntos para ficarem à frente do governo brasileiro, que no final da história prejudica o cidadão e faz com que personagens, como eu acabei de citar para vocês, fiquem de bilionários, cada vez mais bilionários, quiçá trilionários. E muitas coisas estão acontecendo no Brasil, no meio dessa história toda, que garantem, né, isso tudo que eu estou falando para vocês aqui. A omissão dos grandes veículos de comunicação, que vai tendo até algumas dissidências que chamam a atenção da gente nesse momento. Por exemplo, o grupo Jovem Pan já deu o recado que, olha, eles apoiam algumas pautas, eles são liberais, enfim, mas essas loucuras que a gente viu no começo aqui do nosso papo do Bolsonaro, isso eles não apoiam. O que está faltando, e eu estou trazendo essa cena aqui à nossa ilustração de hoje, é que todos os grandes veículos de comunicação assumem esse mesmo tipo de postura. Quer dizer, isso está partindo de um grupo extremista dentro das comunicações, dizer que vão defender a democracia, que são a favor da democracia,
As grandes empresas de comunicação no nosso país devem também fazer um manifesto que será seguido por todas as outras empresas de comunicação do Brasil, para apontarem para o atual governo que essas brincadeiras que eles estão fazendo, essas palhaçadas que estão sendo identificadas, inclusive pelo ministro Toffoli, isso tem um limite. Eles estão ganhando, mas eles não vão apoiar nenhum tipo de aventura que ultrapasse esse tipo de situação que está sendo posta agora. Então, gente, nós vamos ter que aguentar até o dia 2 de outubro, mas vamos ver se Bolsonaro vai aguentar também. Se esses personagens estão carregando esse morto muito louco, se eles vão conseguir enganar as pessoas que estão indo ao supermercado, como eu, como você, as pessoas que estão abastecendo, as pessoas que não percebem que esse governo não está a favor do povo brasileiro, está a favor de pequenos, grandes grupos poderosíssimos que se escondem atrás de Bolsonaro e que tem em Paulo Guedes o seu testa de ferro principal. Muitos iludidos, muitos bobos, né, que acharam que Bolsonaro era um conservador, o conservadorismo. A gente vê esse discurso idiota o tempo todo nas redes sociais, isso desapareceu, porque todos esses propagandistas de Bolsonaro, eles funcionavam como correias auxiliares dos grandes veículos de comunicação, reproduzindo as pautas econômicas dos grandes veículos de comunicação, do grande capital nacional e internacional, jogando essa conversa fiada que tinha um conservadorismo aqui no nosso país. Vendo aqui esse canal aqui do Weintraub, gente, é uma coisa patética, o cara foi ministro da Educação, vocês olham os vídeos aqui dele, tem 3.900 visualizações, 4.000 visualizações, uma coisa ridícula. O último programa chamado Reação Conservadora, de 1 hora e 46 minutos, com 4.400 visualizações. Ou seja, a desmoralização está muito grande, está difícil segurar esse morto está só causando mais problemas, e esse morto tem que ser sepultado o mais rápido possível. Se depender da gente, nós vamos ajudar com que esse féretro ande um pouco mais rápido, para que no Brasil, nas eleições, nós tenhamos um primeiro turno com mais debates políticos e não com discursos de insanos, discursos de golpistas, discursos que querem o mal do povo brasileiro porque eles estão a favor de pequenos grupos poderosíssimos. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por vocês estarem divulgando nosso portal. Vamos continuar em frente, porque nós estamos chegando em muitas pessoas e muitas pessoas já estão começando a perceber que nós não estamos mentindo aqui quando a gente diz que o Bolsonaro é aquilo que nós estamos mostrando, tá bom? Um grande abraço e vamos seguir em frente. Tchau!